desta série. Esta série tem como título É Hora da RBHE, e é com muita alegria que os recebemos para o segundo ano deste debate no âmbito da Revista Brasileira de História da Educação. Em nome da equipe da Revista Brasileira de História da Educação, eu gostaria de iniciar com um agradecimento especial à nossa sociedade, à Sociedade Brasileira de História da Educação, pela parceria, pelo apoio na construção deste espaço, bem como nas demais atividades da nossa Revista Brasileira de História da Educação. Nosso objetivo nesse ciclo de programas do É Hora da RBHE é aprimorar, ou melhor, aproximar leitores, autores, organizadores de dossiês e a comunidade de historiadores da educação em conversas vivas, em debates calorosos sobre a produção contemporânea em história da educação. É um espaço para dialogarmos e, ao mesmo tempo, compormos redes de pesquisa sobre os temas mais diversos. Hoje nós temos a alegria, como já mencionado, de abrir o calendário de 2026. E o tema desta sessão é a fotografia como fonte de pesquisa para a história da educação. Esse tema organizou um conjunto de textos para o nosso último dossiê na revista, o dossiê que está no volume 25 da RBHE. Logo, esse encontro, ele é, para mim, muito significativo, não somente porque consolida um projeto da RBHE de dialogar com autores, com a comunidade científica de uma forma geral, mas principalmente porque o dossiê reuniu duas grandes amigas e pesquisadoras da área da história da educação. São as Marias. A Maria Seavata, seja bem-vinda, Maria, muito obrigada. E a Maria Augusta, seja bem-vinda, Maria Augusta, muito obrigada. A Maria Seavata é professora da Universidade Federal Fluminense e a Maria Augusta Martiarena é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Foi com elas que eu tive a alegria de pensar os distintos usos da fotografia na história da educação, quando estávamos no processo de organização desse dossiê. O conjunto de textos publicados no dossiê nos ajudou a pensar a fotografia em três grandes dimensões: a fotografia como fonte, como objeto, e ao mesmo tempo como uma perspectiva metodológica, ampliando então as diversas formas de interrogar as práticas educativas, as culturas escolares, os sujeitos e as experiências formativas. O dossiê nos ofereceu um panorama rico para a história da educação, porque reuniu autores de diversos países, instituições e tradições de pesquisa, o que ampliou a diversidade das abordagens teóricas, metodológicas e empíricas, na perspectiva de três grandes dimensões, não é? A compreensão da fotografia como essa invenção histórica que ultrapassa séculos e hoje ocupa múltiplos lugares na nossa vida contemporânea, para entendermos também a fotografia como fonte de pesquisa, em diálogo com outros documentos, com outras fontes e distintas memórias, bem como para entendermos a potência da história da educação em análises e campos distintos. Bem, dito isso, passo a palavra para a saudação das nossas convidadas, a Maria Seavata e a Maria Augusta. É com vocês, Marias. Bem, eu diria, primeira coisa, boa noite, e é um prazer grande poder participar desta culminância, digamos assim, né, de um esforço e reconhecer também o esforço das pessoas que contribuíram e que tornaram possível esse dossiê. Obrigada, boa noite. Obrigada, Maria. Boa noite a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse dossiê, cuja organização foi muito cara. Como a Olivia comentou, né, somos amigas e fomos
unidas pela professora Maria Ciavata, que foi nossa supervisora no pós-doutorado, fomos contemporâneas de pós-doutorado. Então, a gente agradece a Maria Ciavata essa possibilidade de nos unir sobre esse tema, que é a fotografia como fonte de pesquisa em história da educação. E agradeço a presença de todas e todos que estão aqui disponibilizando esse tempo para conversar conosco sobre essa fonte de pesquisa e sobre essas contribuições para a área em que nós pesquisamos. E para nortear o nosso diálogo decorrente do dossiê e desse grande tema, que é a fotografia como fonte para a história da educação, nós temos o primeiro bloco temático, que é sobre o próprio dossiê, os seus eixos, os seus textos que foram publicados. Então, eu pergunto para vocês, Marias, como se deu o processo de concepção e organização desse dossiê, e, ao mesmo tempo, entre os artigos publicados, como é que vocês destacam os temas, os objetos, as tendências do uso da fotografia na história da educação? Bem, eu gostaria de começar com uma frase que me impactou muito quando eu fiz um pós-doutorado sobre educação profissional na Itália. Eu fui trabalhar dentro de um arquivo de trabalhadores, da memória dos trabalhadores, do sindicato, o maior sindicato italiano da região Emília-Romanha. E eles estavam, naquele momento, organizando o acervo de materiais dos 100 anos do sindicato. Eu ia lá por conta dos livros, praticamente dos historiadores que tinham havia mais livros lá do que na Universidade de Bolonha, a qual eu estava formalmente ligada, com o professor Capecchi. E eu fiquei assim curiosa de saber, porque na saída havia colaboradoras do sindicato que estavam organizando as fotografias. E eu tinha uma relação de inquietação com a fotografia, porque eu não sabia como utilizar. Eu não tinha noção, na verdade, ou muito pouca noção sobre utilizá-las. E é importante, desse momento, uma frase que me ficou na memória, e que a história tem um coração antigo. Também na minha vida, a história tem um coração antigo. Esse coração antigo porque eu venho da filosofia. Eu fiz um esforço muito grande de passar das generalizações, da universalidade pretendida pela fotografia, pela filosofia, para ir para a história e, particularmente, para das suas fontes mais complexas, que é a fotografia. Então, naquele momento, eu tinha tido um contato com a fotografia eu tinha ganho de um professor da Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá, em Marechal Hermes, na periferia do Rio de Janeiro. Eu tinha ganho do professor Gutmann algumas fotografias muito assim, um carinho depois das entrevistas que eu fiz. E o professor Gutmann me deu as fotografias e eu guardei sem saber o que fazer. Eu fui utilizá-las mais tarde, fazendo uma análise a partir de Benjamin. Foi a minha primeira incursão na fotografia. Mas isso ainda foi antes da Itália. Quer dizer, quando eu estive lá e fiquei inquieta com aquele volume de fotografias, aquele acervo, eu fiz um projeto para o CNPq. Então, isso foi um reinício de carreira para mim, mas particularmente dentro do campo trabalho e educação, que utiliza o materialismo histórico, mas precisa adentrar na história do trabalho e da educação, e não apenas na crítica à economia política. Então, essas inquietações intelectuais, essa vontade de conhecer, porque a filosofia também ela te proporciona a importância do conhecimento, da produção do conhecimento, de saber como é que o conhecimento ocorre. E dos coletivos, né? Então, é sempre no trabalho que você
está dependendo de outras pessoas, você está interagindo, fazendo a interlocução. Eu acho que o nosso dossiê foi uma grande oportunidade de interlocução com muitos autores, e foi uma coisa muito proveitosa, muito estimulante, muito desafiadora. Obrigada, Maria. E você, Guta, o que é que nos diz sobre essas tendências atuais, sobre os artigos publicados? Então, assim, acho que a gente teve um grande desafio, né? Hoje, quem acessa o dossiê sobre fotografia não tem dimensão do trabalho que nós tivemos em selecionar artigos. Inclusive, nós recebemos muitos artigos excelentes e nós tivemos que fazer uma seleção para compor esse dossiê. E, a meu ver, assim, a gente tem uma grande potencialidade no sentido de que há ali pesquisas que abordam, que dentro desses eixos que foram apresentados pela Olivia, esses artigos, eles vão abordar diferentes tendências, diferentes potencialidades. Então, a gente tem, como nós somos artigos nacionais e internacionais, a gente tem, em primeiro lugar, a possibilidade de conhecer quais são os referenciais teóricos que estão sendo utilizados sobre fotografia em diferentes espaços. E nós temos também artigos que abordam como a fotografia é utilizada em diferentes espaços. A gente tem um artigo, por exemplo, que aborda a inteligência artificial e a fotografia, como a gente pode utilizar a inteligência artificial para descrever as fotografias, e esse artigo ele vai apontar para as limitações da inteligência artificial e para as potencialidades. A gente tem artigos que se tratam de acervos fotográficos institucionais, há artigos que se dedicaram também a acervos que não são institucionais de escolas, mas acervos produzidos por institutos governamentais, como é o caso do artigo sobre Washington, D.C. Então, a gente tem artigos muito que abordam diferentes temáticas dentro da história da educação e que abordam a fotografia de formas diferentes. Então, como a gente tem uma produção sobre fotografia que até nos surpreendeu em quantitativo, né? Quando eu comecei a pesquisar fotografia lá no meu mestrado e comprei o livro da Maria Serval no segundo Congresso Brasileiro de História da Educação, que foi na cidade de Curitiba, a gente tinha ainda um número relativamente restrito de pesquisas que utilizavam a fotografia como fonte de pesquisa. A fotografia ela acaba sendo utilizada muito mais como ilustração. E pensar essa fotografia como fonte, ela requer um rigor teórico-metodológico. E nesses artigos a gente teve essa constatação de que na nossa área a fotografia tem sido tomada como fonte, como objeto de pesquisa, e que, para tanto, são lançadas diferentes referenciais teóricos, e que esses referenciais teóricos a gente pode vir a conhecer, sim, a partir do dossiê que foi organizado por nós e que agora está na Revista Brasileira de História da Educação. Com essas apresentações da Maria Schiavata e da Maria Augusta sobre o encontro com as fotografias, os estímulos para apresentarem o dossiê, nós seguimos para o segundo bloco temático, que é sobre os aspectos metodológicos. Efetivamente, como nós usamos as fotografias como fonte para as pesquisas em história da educação. E para esse eixo, de maneira marcada, eu pergunto, quais são os principais desafios, Maria Schiavata, para esses usos metodológicos da fotografia como fonte histórica? Para você pensar, Guta, Maria Augusta, como é que a fotografia pode dialogar com outras fontes, sejam elas escritas, orais, materiais, na historiografia, na escrita da história? Olha,
O objeto fotográfico, ele é algo muito especial no nosso mundo. Embora a gente conviva com a banalização da fotografia, porque com os nossos celulares, diferente das máquinas fotográficas, das câmeras que a gente utilizava e mandava revelar as fotos, os celulares você pode tirar uma infinidade de fotos, guardá-las ou nunca mais vê-las, ou buscar depois de anos alguma foto naquele conjunto. Mas a fotografia é uma escrita de luz. É bom que a gente não esqueça que ela tem uma diafaneidade, ela é diáfana. Ela é uma escrita de luz. Ela revela e ela esconde. Ela não mostra tudo. Ela mostra o instante em que aquele é fotografado e que com o cinema, o movimento que foi depois incorporado ao uso da fotografia, você tem a reprodução dos gestos, dos atos da vida humana. Mas eu acho que, voltando à questão da quantidade de fotografias que nós podemos tirar hoje, é preciso a gente não esquecer que ela é a palavra do Guy Debord, quando ele fala da sociedade do espetáculo, da espetacularização, como que a fotografia, ela fonte de pesquisa, como nós estamos utilizando, e vamos um pouco voltar a essa questão, mas ela é também um objeto de exposição que antes não havia. Eventualmente, havia uma fotografia dos avós, dos tios, dos primos, de uma festa, de um aniversário. Agora não, tudo é fotografado, tudo é fotografado. E nisso há usos e desusos, vamos dizer. O nosso desafio básico é superar essa volatilidade da fotografia, que a própria tecnologia, é importante isso, né? A tecnologia permite essa volatilidade, né? Outra questão que eu acho que é um desafio é porque a fotografia, quando ela foi inventada no século XIX, ela foi até uma ameaça aos pintores, porque ela se pretendia que ela dissesse a verdade. Agora não tem mais o pintor pintando dessa maneira ou daquela em tal escola ou outra. A fotografia é a máquina é precisa e ela faz uma imagem tal como a realidade é. Então, isso é um desafio, porque, na verdade, há a interferência do fotógrafo, não só dos equipamentos que variam da sua precisão, mas do próprio fotógrafo. O que ele pretende com aquela fotografia? Quem pediu aquela fotografia? Quais os elementos que estão incluídos ou que estão excluídos daquela fotografia? A que aquela fotografia se destina? Ela foi guardada por quem? Com que uso? Para que uso? Então, esse é um outro elemento assim que desafia. E eu gostaria de citar um outro que é particularmente, porque ele tem a ver com a questão metodológica, se eu não estiver me estendendo um pouco mais do devido, Olivia, que é a questão da essência e aparência, que não é um conceito familiar a alguns referenciais, mas que é importante e que é traduzido de uma maneira mais acessível, digamos assim, sem precisar teorizar sobre o conceito de essência e aparência, a primeira e segunda realidade, como diz o Boris Kosoy, que é, para nós, um luminar da fotografia, da história e da comunicação. Então, o Boris diz assim, a primeira realidade é o real, é aquilo que está acontecendo, são as pessoas, são as paisagens, são os campos, são os acontecimentos, são os gestos. A segunda realidade é a representação dessas pessoas, desses objetos, desses campos, dessas paisagens. Então, nós lidamos basicamente com a representação. Então, nós lidamos com a aparência dos objetos reais. E cabe desvelar que objeto é aquele que está representado, de que forma ele está representado, que elementos ideológicos ele tem, a que ele está servindo ou a que ele pode servir. Eu acho que eu mencionaria esses desafios, né, e concluiria só lembrando o Bose, a Ecléa Bose, na verdade, quando ela fala também em
a fotografia não apenas como um processo social, mas ela amplia um pouco o processo social simbólico. Quer dizer, a fotografia é uma mediação enquanto processo, não é apenas meio, é uma mediação, ela inclui múltiplas características que constituem, que constroem aquele objeto que está representado, mas também isso não apenas no nível material, mas também no nível simbólico. Eu acho que a última eu deixo para a Maria Augusta, que é a intertextualidade, que é uma categoria que a gente utiliza muito e que ajuda muito a tratar a fotografia como fonte de pesquisa. Muito bem, Maria. Ainda sobre a fala da Maria, me trouxe algumas inquietações, eu vou comentar aqui também, tá? Quando a Maria fala da banalidade da fotografia, do quantitativo de fotografias que nós temos hoje, isso se refere a uma preocupação como historiadora da educação que tenho hoje, né, de como preservar esses acervos digitais de fotografias. Hoje, eu trabalho numa instituição que tem uma história muito jovem, né? Ela se iniciou em 2010, e o nosso acervo fotográfico, ele é totalmente nato digital. Então, a gente tem o que o Rosenzweig chamava de excesso ou escassez, porque ao mesmo tempo que nessa transição que é epistemológica para uma história digital, a gente vive um momento em que nós temos realmente uma banalização da fotografia e a escassez no sentido de que, às vezes, uma simples mudança de software leva à perda de acervos enormes. Então, a gente perde acervos pessoais e institucionais, que são importantes registros da nossa história da educação recente, né? E nesse sentido, quando a gente vai pensar essa interlocução com outras fontes, fontes escritas, fontes orais, a fotografia ela tem uma potencialidade muito grande como fonte de atuar em conjunto com esses outros documentos, aqui no computador, de ser analisada em conjunto com outros documentos. Então, a gente tem, quem trabalha com fotografias, principalmente do final do século XIX e da primeira metade do século XX, há uma série de documentos escritos, seja imprensa, ou mesmo os documentos oficiais, que não podem ser relegados, apesar de eles terem tido um papel, a gente pode lançar novos olhares para esses documentos oficiais. A gente tem o potencial da fotografia como evocadora de memórias, para se trabalhar como história oral. E a gente tem essa necessidade de pensar essas fotografias a partir do seu contexto. Como disse a Maria, quem foi esse fotógrafo? Quem contratou a produção dessas fotografias? Até o tipo de produção e circulação que as fotografias têm em determinado período é crucial para nós analisarmos a fotografia como documento. E a Maria já falava, antes a gente tinha fotografias comemorativas. A gente ia para um fotógrafo tirar aquela foto quando se batizava, quando casava. E então, existe uma produção restrita. E quando há essa produção restrita, é fundamental pensar que grupos estão envolvidos nessa produção. E isso vai ser importante porque a intencionalidade é um elemento fundamental para a gente problematizar as fontes históricas, né? E também, nesse sentido, a gente tem, e a Maria nos trouxe ali o Benjamin, né, na questão da obra de arte, na era da reprodutibilidade técnica. O Benjamin, ele via com bons olhos essa relação da fotografia com a realidade, embora ele vá trazer vários textos que problematizam, mas ele fala que a fotografia ela libertou a arte, né, porque até então a arte tinha muito aquele papel de reproduzir a realidade e a fotografia ela vai se dar a ver como uma reprodução real e depois a gente vai ter ali, a partir
de estudos da fotografia como fonte de pesquisa, essa problematização de como a Mariana nos apresentou, o professor vai falando da primeira realidade, da segunda realidade, de como a fotografia ela é uma escolha, ela é uma seleção, e ela parte de uma seleção, de uma intencionalidade. Então, quando a gente tem um conjunto fotográfico, quando a gente trabalha com fotografias de acervos, ou quando a gente trabalha com fotografias que são publicadas na imprensa, é fundamental conhecermos essa origem. E a fotografia hoje, essa fotografia digital, essa fotografia facilmente alterada, essa fotografia que qualquer dia vai ser analisada a partir dos filtros que a compõem. E aí nós estudamos no grupo um texto da Santa Ela, que fala da relação da fotografia com o index, né, essas fotografias que são tão alteradas por filtros, mas que um dia se constituirão em fontes de pesquisa e que serão desafios para as historiadoras e os historiadores que irão se debruçar sobre esse tipo de fonte, né? Então, nós temos sempre como pessoas que se dedicam ao ofício de historiar a educação, nós temos esses desafios de transições epistêmicas pelas quais nós passamos até a forma de pensarmos as nossas fontes, que, para quem começou como eu, indo diretamente lá na Biblioteca Pública de Pelotas, para pesquisar nos relatórios intendenciais, nos jornais da época. Hoje eu acesso jornais que estão na Biblioteca Nacional, né, na Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional. Então, as formas de perceber esses documentos e de problematizá-los requer um rigor metodológico. E a pesquisa com fotografia não é diferente. Isso vai depender das características das fotografias que tomamos como fonte, né? Então, a sistematização, a organização, a contextualização e o aprofundamento teórico-metodológico e a interrupção com as outras fontes são fundamentais para que a gente desenvolva pesquisas de qualidade com a fotografia como fonte de pesquisa. Obrigada, Maria Silvata, Maria Augusta. E na fala de vocês, eu pude observar sutilezas, né, para que nós, historiadores da educação, ao utilizarmos a fotografia, tenhamos cada vez mais cuidado, seja na leitura dessa fonte, na contextualização dela, na interpretação, e compreendendo que vocês são pesquisadoras do campo da história da educação e também de campos de interseção como trabalho e educação. Eu gostaria de escutá-las um pouco mais também sobre esses cuidados, né? Essa perspectiva de como interpretar uma fotografia. Como é que vocês fazem quando se deparam com uma fotografia para análise? Quais são os conceitos, Maria, e o cuidado mesmo nessa leitura fotográfica que você tem? Como é que você faz isso hoje também, Maria Augusta? Eu queria escutá-las um pouco mais, de maneira mais prática, sobre esse trato com a fotografia, antes da gente ir para o terceiro bloco. Então, eu voltaria à questão da intertextualidade. Por quê? Eu aprendi a questão da intertextualidade com a professora Ana Maria Mauad, que é também da Universidade Federal Fluminense. E foi um verdadeiro achado conceitual, porque a intertextualidade é uma leitura entre textos, é uma coisa que a gente sabe fazer. Toda revisão de literatura que nós fazemos é uma leitura entre textos. Os textos que nós comparamos, o texto que nós escrevemos, as análises que são feitas sobre aquilo que nós escrevemos, né? E no caso da fotografia, ela permite você estar de frente de uma fotografia, você tem uma data, é da década tal, ou do ano tal, ou é do período, aí você vai procurar quem está presente naquela fotografia, então que você vê que é um escritor, ou que é um presidente, ou que é uma figura anônima pertencente a determinado grupo. Bom, e aí você está diante de uma aparência de todas essas pessoas, todos esses fenômenos. Então, você vai procurar outros textos, aí você vai à história.
Quer dizer, quando eu digo que eu sem ser historiadora de ofício, eu tive que passar da generalidade abstrata de muitas teorias filosóficas para a particularidade histórica, que é de ver os objetos naquilo que vocês chamaram atenção, na sua contextualização, no seu detalhamento, na sua historicidade. Então, a intertextualidade é esse processo que tem origem em outros autores que já precederam a professora Ana Maria Mauad, mas é um processo de você buscar informações sobre o texto fotográfico, né? Então, a fotografia ela não contém em si as próprias explicações. Você vai atrás das explicações, procurando outros textos que fazem parte daquele tempo, a questão de tempo e espaço. Tempo e espaço, como é fundamental na história, é fundamental na fotografia. Que espaço e que tempo você está tratando? O que aconteceu naquele período? Quem escreveu sobre aquilo? A tal figura que está representada, tal pessoa, tal imagem que está representada, faz parte daquele período? Tem relação com alguém daquele período? Quer dizer, eu estou pegando um caso extremo de dificuldade mesmo da gente identificar uma foto, se a gente considera que é importante aquela foto. Mas, de qualquer forma, em qualquer trabalho que você faz, você enriquece a sua compreensão da fotografia quando você recorre a textos escritos ou orais, ou mesmo arquitetura, ou mesmo paisagem, ou mesmo outras historicidades, como a geografia, como a agricultura. Você vai acrescentando elementos de compreensão àquela fotografia. Agora, eu acho que, se eu posso falar mais alguma coisa ainda, Fique à vontade, eu diria bem à assim vontade, Maria. eu diria assim que, atualmente, a gente encontra muito a fotografia como ilustração. Nessa última pesquisa minha, nós começamos a encontrar, examinando livros de história da educação e de história de trabalho e educação, que é uma sub-área ainda muito pouco desenvolvida, muito pequena, mas que principalmente é cultivada nos institutos que costumam ter mais acervo do que nós nas universidades públicas. Nos institutos federais, eu acho que isso ocorre, há um cultivo maior da sua própria história. Mas, enfim, voltando aos livros. Então, muitas fotografias, elas vinham nos livros sem nenhuma identificação. Mas ela pertence ou não pertence? O meu bolsista perguntava, que ele deve talvez estar presente aqui. Pertence ou não pertence a essa história que o historiador está contando? Então, a gente via que aquela fotografia, sim, não, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com o que está sendo relatado. Mas eu não posso dizer, não sei quem é que está presente mesmo naquilo lá. Não identifica a pessoa, não identifica a ação que a pessoa está utilizando, não identifica as reações que estão sendo geradas naqueles gestos, né? Então, a ilustração é legítima? É legítima. Ela existe, principalmente ela foi muito popularizada no início do século passado, né, século XX, quando a fotografia começou a ser amplamente divulgada, principalmente pelas revistas ilustradas. Então, elas ilustravam as histórias, principalmente da burguesia, das pessoas ilustres, com as suas imagens fotográficas. Mas nós vamos além. A fotografia como pesquisa levanta a questão da fotografia como fonte ou como documento, ou, segundo alguns historiadores, uma palavra ou outra, né? Depende de uma coisa ou outra, mas alguns historiadores fazem uma distinção da qual eu gosto muito. Fontes são todos os vestígios do passado. Tudo que existe pode te ajudar a reconstruir a história de algo. Agora, só se torna documento se você fizer uma pergunta. Se aquele objeto fotográfico e aquela imagem, né, ela for capaz de responder a uma pergunta que você tem para elucidar alguma questão que o preocupa. Então, essa uso de fonte ou documento, uma coisa ou outra, mas há uma distinção sutil que te ajuda a trabalhar melhor. Eu diria ainda também
os meios novos de divulgação, né? Eles são um desafio. Eu acho que vamos dizer, a intervenção nas fotografias, a transformação que a gente acha graça, as figuras que aparecem de uma maneira ridícula ou de uma maneira inusitada e que você ri, porque aquilo lá foi feito para crítica, foi feito para despertar o riso, mas o que significa quando aquilo toma um fato importante e intervém naquela foto, naquela imagem fotográfica e transforma o significado dela. Então, eu acho que o desafio no mundo de hoje, ele está crescendo. À medida que avança, as tecnologias avançam e dão novos meios de você ter acesso ao acervo, como a Maria Augusta dizia, lá do Rio Grande do Sul, ela pode ir à Biblioteca Nacional, coisa que era algo impensável no século passado, né? Então, tudo bem, mas ela está introduzindo desafios de compreensão, de seleção, de responsabilidade, de ética, e mesmo de estética, porque ela vende. Esse é outro lado, né? A fotografia vende bem. E nós, mulheres, então, somos assim, né? Principalmente jovens bonitas como vocês, são mulheres, são fotografias, se tiverem, que podem facilmente ser atreladas, desculpem a comparação, mas é que eu estou vendo a imagem de vocês, a produtos que possam ser vendáveis, porque tudo é mercantilizado. Esse é um grande desafio, né? Então, há um certo cuidado no trato da fotografia como fonte. Talvez a Maria Augusta possa acrescentar alguma coisa, e depois, se eu tiver mais alguma ideia, eu volto. Muito bom. Guta, que tal falar desses cuidados com essas fotografias nascidas digitais, não é? Porque você, na fala anterior, problematizou essa travessia epistêmica que envolve os nossos acervos e as nossas fontes, independente de serem só fotografias, não é? Do físico para o digital. Bem, então, elenca alguns itens de cuidado para essa interpretação, para essa leitura da fotografia nascida digital. E esse tem sido um desafio institucional que nós temos nos mobilizado, e o nosso desafio é principalmente pela preservação, né? Eu acho que é um elemento que a Maria falava dentro dos institutos. A gente tem construído núcleos de memória, e esses núcleos de memória se propõem a preservar também a história institucional, né? Problematizá-la, estudá-la, pesquisá-la, mas também preservar, tendo em vista que os nossos acervos, em geral, são nato digitais. Obviamente, a gente tem alguns campi que são mais do que centenários, mas a maior parte são instituições extremamente jovens. Então, o nosso cuidado tem recaído na preservação e também no sentido de conseguir fotos que não são institucionais, que aí é um desafio, uma possibilidade que a gente tem. Surgem tantas outras problemáticas, né? A Maria falava de a gente consegue uma coisa, ele vira um problema também resolver, porque a gente vai ter que resolver de outras formas que a gente não costumava resolver. Então, a gente tem um grande acervo institucional. Os IFES, por exemplo, a gente tem, assim como as universidades, setores de comunicação que produzem um acervo fotográfico. Só que esse acervo fotográfico, ele pouco se diferencia dos acervos fotográficos materiais, né? A tal fotografia em suporte de papel, produzida a partir de gelatina ou de albumina, é aquele acervo da comemoração do evento. Mas, concomitantemente, a gente tem fotografias que estão nos celulares de estudantes, de servidoras e servidores, que mostram um lado B da instituição, que até então ele não havia sido retratado dentro de acervos, acervos usuais que a gente tem pesquisado história da educação. E uma questão de rigor, e até ali, quando a Olivia questionava isso, eu acho que quando a gente pensa metodologicamente, uma forma da gente
organizar e sistematizar os nossos conjuntos fotográficos vai depender das características desse conjunto fotográfico. Se ele é material ou nato digital, se ele é um acervo institucional, se ele está organizado em álbuns escolares, por exemplo, que é extremamente usual, ou se é, por exemplo, um conjunto fotográfico que se origina a partir da imprensa ou de relatórios. Quando a gente vai trabalhar com fotografia, a gente precisa pensá-la em seu conjunto e em sua individualidade. E também essa relação com o texto, né, com a legenda, com o texto que está presente na matéria em que essa fotografia se insere, ou numa revista ilustrada, que a gente não tem um texto necessariamente atrelado, além da própria legenda. Então, é importante a gente categorizar o nosso conjunto fotográfico. E aí, também me recordo de uma leitura do Cossói, no Fotografia e História, que ele fala da análise iconográfica e iconológica. Então, a gente tem uma etapa em que é importante conhecer a materialidade dessa fotografia, e agora, talvez, não só a materialidade, mas essa fotografia nato digital, e também tem as fotografias que são digitalizadas, que a gente também precisa ter um olhar muito atento a essa característica. Ela não é uma fotografia nato digital, mas ela foi digitalizada. E aqui eu desenvolvo um projeto que trabalha com a identificação de fotografias em redes sociais desses memorialistas contemporâneos, que utilizavam principalmente o Facebook como forma de compartilhar, né, essas fotografias. E aí, então, nessa análise iconográfica, iconológica, que pressupõe conhecer essa materialidade, também é um momento que é um momento extremamente descritivo. Então, essa fotografia, ela precisa ser descrita em seus detalhes. Uma fotografia, a gente precisa ver assim, tem um cachorro ali, tem um tubo de eletricidade, talvez isso não represente nada, mas pode ser que esse elemento seja importante para depois realizar uma análise dessa fotografia em relação aos outros textos, seja de contextualização histórica, sejam textos escritos, sejam relatos orais que vão nessa intertextualidade que a Maria nos chama tanta atenção, que a gente vai analisar essa fotografia. Acho que são muitos desafios e a gente tem que... E nessa segunda fase do nosso diálogo, foi oportuno para a gente fazer a ligação também com alguns textos do dossiê. E eu já queria fazer esse comentário, já deixar como sugestão para todos que nos assistem, agora pelo Meeting, mas que também nos assistirão pelo canal do YouTube da Sociedade Brasileira de História da Educação, né? Que são duas recomendações. Uma recomendação é o nosso texto de apresentação do dossiê. É um texto, eu diria hoje, de extrema relevância para aquele que faz pesquisa com fotografia na história da educação, porque é um texto que não é uma apresentação sequenciada dos artigos que compõem o dossiê, mas tem uma reflexão teórica e metodológica, não é? Representa muito da experiência, principalmente da Maria Ciavata, como a Maria Augusta já disse, que foi nossa supervisora do estágio de pós-doutorado, mas é também para dizer que é muito de como você pensa, Maria, essa leitura da fotografia, né? Um texto sistematizado, de maneira que nos permite pensar e conhecer o que é a pesquisa histórica, quais são os conceitos basilares, o que é uma fonte de pesquisa, para então conectar esses elementos no campo da história da educação. Então, fica como sugestão a leitura da apresentação do nosso dossiê. E um outro texto que nos ajuda a refletir sobre essa relação entre como trabalhar com fotografias partindo da
descrição, da categorização dessas fotografias, é o primeiro artigo do dossiê, que são de autores dos Países Baixos e da Espanha, é o Sheikh Brasta e a Maria del Mar Pozo. Esse texto tem um projeto de dizer como o mesmo acervo fotográfico ele foi trabalhado com categorização humana e depois como esse mesmo acervo também foi analisado a partir de ferramentas de inteligência artificial, e os autores comparam as terminologias que humanos atribuíram nessa descrição mesmo, eram fotografias escolares, comparam como os humanos atribuíram termos, expressões, análises dessas fotografias e como a ferramenta de inteligência artificial fez. Isso é importante para dizer que, independente do arquivo fotográfico ter nascido digital ou não, os meios, as ferramentas digitais, a inteligência artificial podem mudar e já vem alterando a nossa forma de fazer pesquisa, não só com também. Bem, mas dito isso, vamos para o nosso terceiro bloco. E esse terceiro bloco é para pensarmos juntas, Maria Sciavata e Maria Augusta, sobre as contribuições do dossiê para a história da educação. Vamos pensar sobre esses avanços historiográficos, como é que o dossiê contribui para esse campo da história da educação? Como é que você vê isso, Maria Sciavata? E depois eu discuto um pouco com Maria Augusta esses futuros possíveis para os pesquisadores em história da educação com fotografias. Olha, eu acho que é uma questão que emergiu, assim, sem ser explicitada aqui entre nós, é essa ampliação de fontes que a história permitiu. Acho que a École des Annales, ela, ao ampliar as fontes e isso ser amplamente divulgado, aceito, legitimado, né, autorizado do ponto de vista científico, acadêmico, é de uma importância muito grande, porque isso permite aos professores, aos que estão fazendo teses, dissertações, ampliar o leque de espaços onde eles podem pesquisar. Nós temos, foi grande o sucesso do nosso dossiê, do dossiê da Revista Brasileira de História e Educação, mas comparado ao número de trabalhos de tese e dissertações que são só feitos com documentos escritos orais, o nosso trabalho, eu não tenho percentagem para falar sobre isso, mas é relativamente pequeno, porque é uma fonte difícil, porque ela é frequentemente descartada, ou porque ela apresenta dificuldade, ou porque não tem acervos conservados, ou porque são anônimos, ou porque a pessoa não sabe bem como trabalhar aquilo, então há uma tradição do trabalho com fontes escritas e orais, né? Na educação, principalmente, com gráficos, com tabelas, com quadros, né? Com estatísticas, e a fotografia é mais residual, quase, não sei se eu estou certa, é alguma coisa que fica como questão, né? Se é residual ou não, mas, de qualquer maneira, é importante que as pessoas, vendo o dossiê, vendo a variedade de questões, de temas, de níveis educacionais, de questões educacionais que estão presentes no dossiê, elas possam também se inspirar e procurar resgatar acervos, porque o Brasil é um Brasil... A nossa memória está sendo continuamente apagada pelos mais diversos meios, vocês historiadoras sabem muito bem disso, historiadores e historiadoras, né? E nós precisamos preservar os acervos familiares, os acervos institucionais, os acervos nacionais. Há um movimento, a gente sabe que há um movimento em algumas instituições, de algumas pessoas, mas aos pesquisadores cabe alimentar essa busca, cabe alimentar esse processo, né? E eu queria, então, também voltar um pouco à questão da verdade, que eu me desviei um pouco lá no início. A questão da verdade positivista, que a fotografia reflete a verdade, ela
ela, para nós, ela tem uma saída relativamente complexa, mas simples, vamos dizer. Por quê? Porque a simplicidade está em você dizer que a fotografia não é uma reprodução, vamos dizer, imediata, é uma reprodução verdadeira de tudo, mas é uma reprodução verdadeira na medida em que você percebe os outros elementos que constituem aquela fotografia. Como as colegas já disseram, as professoras Olívia e Maria Augusta já destacaram, né? Tem os outros elementos, os outros aspectos que vão dar a veracidade daquelas fotografias. Eu ainda diria, bom, eu acho que essas são as questões fundamentais que eu tinha guardado, e talvez sim, mais uma última, a amplitude de referenciais que nós encontramos, né? Nós temos ponto de vista. A nossa apresentação não é isenta de teoria, e nem é um pupurri de diversas ideias juntas. Não, não é. É um texto em que nós estamos de acordo com certos princípios, com certas questões. Mas no dossiê, vocês têm uma variedade muito grande. O que nós fizemos? A nossa análise foi no sentido da interlocução, no sentido de entender o que aqueles textos, aqueles autores, aquelas referências diziam e avaliar segundo os nossos critérios. Não cabia, nós não estávamos numa posição de banca de mestrado ou doutorado para fazer análise e devolver para as pessoas. Mas foi parte da nossa formação também, entender o que distingue um referencial de outro. Tem uma concepção de realidade, tem uma concepção de tempo e espaço, traz os sujeitos sociais, aproxima com outros aspectos da realidade. Tudo isso dá uma superação daquele aparente imediato de uma representação que não se esgota na representação, que é a fotografia vista do ponto de vista complexo de totalidade social, como nós tentamos examinar. Obrigada, Maria. E aí, Guta, como é que você vê o dossiê potencializando novas leituras no campo da história da educação? Então, é dentro dessa diversidade de referenciais teóricos e dentro dessa diversidade em que a gente trouxe artigos que abordam práticas educativas, relação público-privado, formas de utilizar ferramentas digitais, né, diferentes categorizações, diferentes níveis de ensino que foram abordados no dossiê. Eu acho que essa pluralidade de temáticas que foram abordadas a partir da utilização da fotografia como fonte de pesquisa vai demonstrar potencialidades para futuras pesquisas. Então, é possível que eu, dentro da matemática, me identifique com um artigo ali que trabalhe com os jardins da infância. Talvez eu estivesse trabalhando só com manuais, só com documentos oficiais, talvez com imprensa, mas eu encontro um acervo. E preservar esses acervos, como diz a Maria, a gente vive esse apagamento da nossa história. Né? A cada geração, a cada governo autoritário, de viés, mais conservador, a gente vê o apagamento da nossa história da educação também. Então, preservar esses acervos é fundamental. Tem um artigo da Sara Ramos e da Teresa Rabasas, que elas trazem aquela ideia do Grossman de que a fotografia é uma das fontes que permite desvendar essa caixa preta da escola. E não só da escola, porque a gente pode pensar que a educação ela não se dá somente de forma institucionalizada, em uma educação formal, mas que ela ocorre em diferentes espaços. Então, essa caixa preta, e a meu ver, assim, essa caixa preta, as fotografias digitais produzidas de forma não institucionalizada, elas são um caminho para a gente pensar essa caixa preta da escola. A gente pode resgatar essa acervo no sentido de identificá-los, sistematizá-los e utilizá-los como fonte para as nossas pesquisas, em conjunto com outras fontes. Então, ao vislumbrar essas diferentes temáticas, essas diferentes referências,
essas pesquisas que ocorrem no Brasil e no exterior, espero que várias pessoas sintam-se incentivadas a tomar a fotografia como fonte de pesquisa, problematizando, trazendo perguntas, e o Mark Bloch, né, que é mencionado, inclusive, no artigo de apresentação, esse relevante historiador da primeira geração da escola de análise, ele fala que nenhuma fonte ela te responde algo, a gente precisa perguntar, nós precisamos fazer perguntas para essas fontes de pesquisa. Né? E a Maria Tereza Santos Cunha, ela fez a palestra de abertura do encontro da Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores de História da Educação no ano passado, e ela falava que a gente decide, a partir das nossas concepções, o que é patrimônio histórico educativo, e assim nós construímos documentos, aqueles que, a partir das nossas concepções, têm essa capacidade, a partir das perguntas que o Bloch nos incentiva, como historiadoras e historiadores, a fazer para essas fontes. Muito obrigada, Maria Sciavata, muito obrigada, Maria Augusta. Nesse momento, nós registramos, em nome da Revista Brasileira de História da Educação, os agradecimentos a todos aqueles que estão nos acompanhando, e eu, Maria Augusta e Maria Sciavata, destacamos a importância do dossiê, principalmente pela circulação que o dossiê, que a divulgação do dossiê teve por esse momento, e aproveitamos para agradecer, em especial, aos autores que submeteram os textos e que tiveram os textos aqui aprovados e publicados. São 2 textos em específico sobre aspectos metodológicos. É um texto que analisa fotografias escolares na era da inteligência artificial, um outro texto sobre as abordagens teórico-metodológicas e exemplos práticos no contexto luso-brasileiro. Tem também textos sobre o escritório, imagens fotográficas da educação de negros em Washington, D.C., Escola em Preto e Branco, que é a análise de fotografias escolares na Itália. Há um outro texto sobre a utilização de fotografias para criar novas histórias da educação, o contexto do jardim de infância. Há também um texto, esse do jardim de infância também é um texto da Itália. Há um texto sobre o Instituto Lauro Sodré, a fotografia como fonte para a história da educação, né? E o último texto do dossiê, que é o nosso 7º texto, é a escolarização do mundo pelas lentes de uma câmera missionária. Bem, são 7 textos, a apresentação do dossiê, e há uma entrevista que discute sobre imagens em manuais escolares. Foi uma satisfação acompanhar esse dossiê com as minhas amigas Maria Augusta e Maria Sciavata. Vamos nos encaminhando para o fim, agradecendo a cada um de vocês que esteve nesse momento conosco, nessa é hora da RBHE. Agradecemos à sociedade brasileira pelo apoio, a toda a equipe da Revista Brasileira de História da Educação. Registramos que o nosso intuito é que o dossiê possa potencializar novas análises dentro da história da educação a partir da fotografia. Que tenhamos uma boa noite e até a próxima hora da RBHE. Muito obrigada.